Amém? E eu quero ler esse trecho de Neemias, que está falando sobre, a partir do verso 14, fala sobre a reconstrução. Você sabe que Neemias era um homem que ele estava cativo, e ele recebe uma notícia. No capítulo 1 vai dizer que Neemias recebe a visita de uns amigos da cidade dele, da terra dele, Jerusalém. E ele faz uma pergunta: como está o meu povo, como está a cidade? E as notícias não foram boas. Eles falaram: o nosso povo está sofrendo, os muros da cidade foram destruídos, estão destruídos. Isso é, o nosso povo está sendo saqueado, roubado. E era a cidade dos pais de Neemias, onde os pais dele estavam enterrados. Era uma cidade onde tinha a história dele. E diz que Neemias ouve aquela notícia e ele chora, mas não fica só no choro. Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E ele então se dispõe para fazer alguma coisa pelo seu povo. Eu costumo dizer que Neemias fez missões ao contrário. Enquanto muitos de nós queremos sair para outros países, Neemias quis voltar para o país dele, para restaurar a nação dele. E Neemias não era pastor, Neemias não era levita, Neemias não era um obreiro, Neemias não tinha um título. O que Neemias fazia nessa época aqui? Ele era o copeiro do rei. Era um cargo de confiança? Sim, mas ele era um garçom de luxo. Ele servia ao rei. Ele provava a comida do rei, porque se tivesse envenenado ele era o primeiro a morrer. Mas ele era um copeiro, mas estava também numa situação confortável, Estava numa situação confortável. Ele tinha a vida dele já resolvida. E ele costumava chegar na presença do rei de maneira alegre, de maneira sorridente. Tanto é que o rei pergunta a ele: Neemias, o que está vendo com você? Teu semblante está para baixo. Teu semblante mudou. Você não é assim. Eu sei que eu conheço você. Você está há alguns anos comigo. O que aconteceu? E ele fala: a cidade dos meus pais, a cidade de onde eu vim, seus muros estão destruídos, as famílias estão sofrendo, meu povo está sofrendo, e eu estou angustiado com isso. Aí o rei pergunta para ele: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Aí o texto vai dizer que Neemias fala para o rei: deixa eu orar. Podia pedir um monte de coisa, mas ele fala: primeiro eu vou orar. Por quê? Para não pedir demais e não pedir de menos. Eu vou orar para entender o que Deus quer. E você sabe, Deus usou Neemias, Deus promoveu Neemias. Neemias vai de um simples copeiro a um governador. O rei deu para ele um passaporte diplomático. O rei proveu para ele todos os recursos que ele precisava para ir em direção à cidade dele e restaurar e reconstruir. Ele não sabia como ia fazer, mas ele sabia de uma coisa: ele servia a um Deus que estava no controle. Ele temia o Senhor e isso lhe bastava. O foco hoje eu não vou falar sobre a reconstrução do muro em si. Eu estou te dando o pano de fundo, estou te dando o contexto da história de Neemias, que é uma história totalmente aplicável para nós hoje. A pergunta que a gente tem que ver: o que eu tenho feito pelo meu povo? O que eu tenho feito pela minha cidade? O que eu tenho feito por pessoas que são importantes para mim, pelo bairro onde eu nasci? O que eu tenho feito pela cidade onde eu nasci? O que eu tenho feito? Neemias se importou ao ponto de fazer alguma coisa. O maior pecado que nós podemos cometer uns contra os outros é o pecado da indiferença. Esse é o maior pecado que nós podemos cometer. Algumas pessoas não querem saber da necessidade do outro, para ela não se tornar responsável naquilo. Porque quando você tem conhecimento de que alguém está sofrendo, você, no fundo, você acaba se sentindo responsável por aquilo. Tem gente que pergunta, ou nem faz questão de perguntar para não ouvir a resposta. Ele fica na indiferença. Neemias não. Neemias perguntou,
Neemias se importou a ponto de perguntar, Neemias se importou a ponto de orar, e Neemias se importou a ponto de fazer alguma coisa. Amém? Está comigo? Ele se importou a ponto de perguntar, ele se importou a ponto de orar e chorar por aquele povo, e ele se importou a ponto de se movimentar para fazer alguma coisa. Querido, como eu digo sempre aqui, Deus não está à procura de profissionais, Deus está à procura de pessoas dispostas. Neemias não era engenheiro, mas ele se dispôs a reconstruir o muro da cidade, porque os muros de uma cidade derrubada significava vergonha, significava vulnerabilidade, significava ser roubado, porque qualquer um que passava podia roubar. Era uma cidade sem defesa. E como toda construção, ele parte para reconstruir os muros. Como toda construção, sempre vai haver oposição. Trabalho também. Mas toda construção tem oposição. O diabo não está feliz que você está construindo a sua fé. O diabo não está feliz que você está construindo a sua família. O diabo não está feliz que você está construindo uma carreira. O diabo não está feliz que você está lutando pela sua casa. E ele vai fazer de tudo para querer paralisar você. Com Neemias não foi diferente. A diferença de nós para Neemias é que nós paramos para dar atenção a Sanbalate e Tobias, e Neemias não parou. A diferença é que muitos de nós paramos com conversar com quem não merece o nosso tempo. O diabo não quer, se o diabo consegue o teu tempo, ele está no lucro. Se ele consegue a tua atenção, ele está no lucro. Agora olha o que diz a palavra, vamos ler aqui a partir do verso 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, porque estavam ameaçando o projeto, estavam ameaçando a obra. Aí Neemias chega com a palavra de encorajamento e disse: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Ei, você consegue trazer a tua memória agora e lembrar que você serve a um Deus grande e temível? Só 6 concordam com isso? Você serve. Ei, Neemias traz a memória dele. A Bíblia fala que eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Neemias disse: lembrem que vocês servem ao Deus grande e temível. Aí diz o seguinte, continuando o versículo 14, Neemias 4, que eu disse, gente, Neemias 4, a partir do verso 14. Não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Eu vou repetir isso aqui. Não luta porque o pastor está falando. Não luta para impressionar o teu patrão. Se tem alguém que merece o teu esforço, e que você se posicione, e que você defenda, essa é seus filhos, suas esposas, suas casas. Aqui Neemias envolve, ele fala: lutem pelos seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém, queridos? Você precisa entender que a família sempre foi o projeto original de Deus. Deus não sonhou com igreja, Deus sonhou com família. Em Gênesis 1, quando Deus, depois de ter criado tudo, ele fala: e viu Deus que criou, e era tudo muito bom. Não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de teatro, não tinha ministério de oração, não tinha ministério, tinha nada. Se Jesus não conheceu, se Jesus estivesse hoje aqui, ele teria que aprender o que é fazer parte de uma igreja. Jesus não conheceu nenhum tipo de estrutura como a gente tem hoje, a gente chama de igreja.
Deus viu tudo que havia criado e era tudo muito bom. A Bíblia começa com família. Começa com família. Depois Deus chega para Abraão, Noé, né? Deus se ira com o povo e tal, destrói, mas preserva uma. E aí depois do dilúvio, Noé continua com a sua família. Você vê que Deus sempre pegava famílias. O Antigo Testamento termina falando de reconciliação, de pais e filhos. Termina falando de família. Em Mateus capítulo 1, vem a genealogia de Jesus. Genealogia fala de quê? E fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, gerou fulano, gerou famílias, até que chegasse Jesus. E como é que a Bíblia termina? Dizendo que vai haver um casamento, família. Porque família é o que pulsa no coração de Deus. Igrejas são compostas de famílias, cidades são compostas de famílias. Por isso que as famílias são tão atacadas. Verso 15: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. O que Neemias fez? Neemias pegou as famílias que moravam, cada um ficava responsável pela parte do muro que passava na sua porta, que passava na sua frente. Cada família era responsável por trabalhar naquela área do muro que passava perto da sua casa, em frente à sua casa. Né? Voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Verso 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Em outras versões vai dizer: nosso Deus pelejará por vós. Você pode repetir isso comigo? Nosso Deus lutará por nós. Quando você luta pela sua casa, Deus luta por você. Eu vou repetir: quando você luta pela sua casa, ali em cima no verso 14 ele vai dizer: lutem pelos seus filhos, por suas filhas, por suas esposas, por suas casas. Aí no verso 20 ele diz: porque o Deus que eu sirvo, o nosso Deus, lutará por vocês. Se posicione, defenda a sua casa, porque o Deus a que servimos lutará e pelejará por vocês. Batalhando e construindo. Construir envolve esforço, construir é uma batalha. Nem todo mundo está animado. Já disse que você está construindo a sua vida em Cristo. Nem todos estão animados que você está fazendo parte de um ministério que está crescendo. Nem todos estão animados que você acabou de ter um filho. Nem todos estão felizes que você está conquistando coisas. E algumas pessoas parecem que estão torcendo pelo seu fracasso. Mas o meu Deus pelejará por vós. O nosso Deus nos guardará. O nosso Deus é o nosso guia de Israel, e Ele não nos deixará só, não nos deixará. Todos nós aqui estamos em uma fase de construção. Alguns
mais avançados, outros no começo, outros na metade de um trabalho. Todos nós estamos construindo algo em nossas vidas. Só que o ministério do diabo não é construir, o ministério do diabo é destruir. Então, qual é o ministério de Satanás? Roubar, matar e destruir. Esse é o chamado dele. O diabo não quer construir nada, já vem para destruir. Então você terá oposição quando você decide construir e construir de cima de um fundamento que é Cristo. Então, todos nós aqui estamos numa fase de construção da nossa casa, ou da nossa família, ou no nosso casamento, ou no relacionamento com os filhos, construindo, porque relacionamentos se constroem. Você constrói um relacionamento com seu filho. Você que é mãe há pouco tempo, você que tem a mãe, é mãe de uma criança pequena, você está construindo um relacionamento, e daqui a pouco o seu filho entra na adolescência, e você tem que construir esse relacionamento, construir um relacionamento de amizade, não de imposição, porque o maior desafio, eu sempre digo isso para pais, não é você dar ordem ao seu filho, mas é você ser amigo do seu filho. Amém, gente? Então, essa construção, você não pode perder o foco dela. E é isso que o diabo tem tentado fazer, distrair e destruir as famílias. Então, essa passagem que nós lemos, interessante que eles tinham uma ferramenta numa mão e uma arma na outra. A gente deve orar, a gente deve vigiar. Você não deve abrir brecha. Se tem brecha, fecha. Quando tinha uns que estavam trabalhando com as duas mãos, mas a espada estava na cintura. Nós temos uma espada. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Nós não lutamos nas armas que o inimigo luta. Ei, não desça no nível do diabo. Não responda da maneira que o diabo quer que você responda. Sabe? Não responda, porque a maldade, eu digo isso, eu li isso no livro do Bonhoeffer, que vai dizer, a maldade quando não correspondida perde o seu propósito. O mal quando não correspondido, ele perde o seu propósito. Estão provocando você, não ceda. Estão perturbando você, não desça o nível. Estão caluniando você, não desça o nível. Se controle, fecha a boca e clama para Deus, porque a maldade, quando não correspondida, perde o seu propósito. Eu sei que você vai ser tentado ao extremo a responder, ser tentado ao extremo a ter atitudes na carne, a responder debaixo de ira, a entrar na pilha, a responder debaixo da pressão. Mas lembra de uma coisa, você não é como eles. Você tem as suas armas, as suas armas que Deus te deu são poderosas para destruir fortalezas, mas não são as mesmas do inimigo. Amém, queridos? Então, orar e vigiar. Eles tinham que várias vezes, enquanto um povo estava trabalhando, tinha um povo que estava vigiando. E às vezes eles tinham que fazer os dois: espada, colher de pedreiro, olhando. E assim, hoje em dia, querido, nossas famílias nesse século 21 é o alvo. Eles querem destruir os conceitos de família, destruir a base da família, destruir. E não acha você que o diabo está parado? Não, ele está trabalhando e muito. Só que há uma igreja vitoriosa na terra. Nós não somos aqueles que desistem. Por isso que eu falo para você, não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista dos teus filhos, não desista. Se tem algo para ser consertado, conserta, reconcilia, restaura, recomeça, perdoa. Porque a pior coisa é você ver uma obra inacabada, ou melhor, uma obra abandonada. Porque tem a obra que está inacabada, mas está em execução. O pior é você ver um canteiro de obra abandonado. A gente tem um prédio aqui perto de nós abandonado. Quem já passou ali? Começaram, botaram uns espelhos, um negócio bonito, mas você não ouve mais barulho de máquina. Imagina qual era não sei qual era o projeto do proprietário daquilo.
a visão que ele teve para aquilo. De repente o seu casamento, a sua família pode estar igual aquele prédio. Você projetou algo lindo, mas esbarrou com alguma dificuldade no meio do caminho. E algumas pessoas colocaram um tapume em volta e abandonaram o seu terreno, abandonaram a sua casa. Ou estão assim, deixa. Querido, hoje é dia de você tirar o tapume, de você pegar suas ferramentas de volta, de você resgatar as promessas que Deus fez. Ei, um fracasso não define você, uma perda não define você. Não é porque não deu certo ali atrás que não vai dar certo agora. Ei, se perdeu um filho, tenta de novo. Se tem que ir atrás de alguém, vá atrás do que é teu, vai atrás do filho que Deus te deu, vai atrás do marido que Deus te deu. Lute por isso. O que une uma família não são cobranças. Cobrança só divide. Mas o que une uma família é o perdão e a misericórdia. É isso que une uma família. Perdão e misericórdia. Amém, queridos? Precisamos lembrar, sempre temos batido nessa tecla de que há dois mundos. O mundo espiritual, um mundo que é invisível, mas é tão real ou mais do que esse mundo que a gente enxerga. E que essa é uma batalha travada. Então eu quero levar você a um desafio, que é de viver à luz da eternidade, lembrando-se do seu Criador, certificando-se de que aquele que te chamou é fiel para te sustentar em todo esse processo de construção, em todo esse processo de recomeço, em todo esse processo de perdão. Deus é especialista em dar suporte àquele que está cansado, em dar suporte àquele que está abatido, em dar suporte àquele que estava querendo desistir. Deus está entrando hoje com a força que você precisa, com o auxílio que você precisa, com a paciência que você precisa, com a estratégia que você precisa. Quando você decide lutar pela sua família, Deus luta por você. Tem coisas que estão travadas na sua família, na sua vida, porque você está abandonando a sua família. Então, o primeiro mandamento que Deus fala, a primeira ordem que Deus fala através de Neemias, que Neemias, debaixo de inspiração divina, fala para o povo, ele dá uma causa, ele dá um foco, ele dá o porquê fazer. Olha só, não estou fazendo não faça obra para impressionar os governantes. Não faça obra para a gente falar, olha como a gente está arrebentando. Ei! Faça pelos seus filhos, por suas filhas, por seus irmãos, por suas mulheres, por suas casas. Porque o teu maior patrimônio é tua mulher, é teu marido, são seus filhos. Primeiro ele dá uma causa. É por isso que a gente está lutando. Acabou o tempo de vergonha, acabou o tempo de ser roubado, acabou o tempo de ser invadido, acabou o tempo de ser envergonhado, acabou o tempo de ser saqueado. Ei, se posiciona hoje, crente. Se posiciona hoje, mulher. Se posiciona hoje, marido. Acabou o tempo de ser saqueado. Eu não mais serei saqueado. Eu vou me posicionar. Eu vou levantar os muros. Eu vou levantar a defesa. E o diabo não vai ter espaço na minha casa. No meu quintal ele não entra. Deixa eu falar uma coisa. Tem horas que literalmente você tem que dar uns berros dentro de casa. É mesmo. Literalmente você tem que dar uns berros dentro de casa. Satanás, aqui não. Porque ele fica tentando. Ele fica tentando. Aí ele vai. Ali, ele entrou na pilha. Aí ele começa. É agora que ele vai entornar o caldo. É agora que ela vai chutar o balde. É agora. Ele já identificou que gente, o diabo não é burro. A Bíblia fala que a gente não deve ser displicente quanto às astutas ciladas do diabo. Uma coisa que o diabo não é burro.
Mas ele identifica quando você cai na pilha. Por isso que você precisa se levantar às vezes na sua casa e dar uma ordem. Homens que estão aqui, se posicionem. A mulher santifica o marido. Às vezes você ou seu marido não está aqui, porque seu marido não conhece a Deus ainda. Mas homem, você que está aqui, que conhece o Senhor, que conhece a palavra, que teme ao Senhor, você precisa se posicionar. Por que só as mulheres deram amém? Homens dão amém. 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 Eu estou primeiro da lista. Você acha que essa palavra não é para mim? Porque normalmente a gente vê a mulher orando, a mulher gritando. Mulheres são assim, né? Demônio! Pá! E a gente fica, calma, mulher, calma. Calma, para que isso tudo? Não, mas teve um dia que a gente morava em Vargem Grande. O Isaac estava sentindo todo dia, isso, irmãos, umas 2 semanas, sentindo chutes na cama. Lembra disso, pastor Mano? O Isaac deitava, começava na cama assim. O Isaac começava a chorar. Eu deitava, Fernando deitava e nada. E o Isaac não dormia. E a gente achava que era coisa da cabeça dele. E não dormia, e não dormia, e não dormia. E tá. Era sempre à noite, na hora de dormir. Ele ia dormir e começava. Lembra disso, pastor Aline? Chutes na cama do Isaac. Fernanda orou. E os chutes continuaram. Um dia eu estou no meu quarto, deitado, escuto o Isaac chorar na sala, porque ele não conseguia deitar no quarto. Aí foi deitar no sofá, o chute foi para o sofá. Queridos, pense numa ira santa que me deu. Eu demorei para isso. A gente tem que ser mais esperto. Eu desci, abri a porta do meu quarto, desci a escada e falei: Satanás, eu como chefe dessa casa, sacerdote dessa casa, eu te proíbo de tocar na cama do meu filho, na mente do meu filho, nesse sofá, nessa cama, no meu quintal. Sai daqui, queridos, nunca mais. E eu estou te falando que foi desse jeito. Eu já não falo baixinho, foi aos berros mesmo. Homens, nós precisamos nos posicionar. Neemias está falando para os homens ali: lutem por suas famílias. Porque quando um homem se posiciona dentro de casa, querido, Deus se levanta. Lute por suas famílias. Fechem todas as brechas. Fechem todas as brechas. Você não pode fazer o que você quer. Nem tudo que você pode, você deve. Porque não condiz com a sua postura. Neemias dizia aos nobres: não nivela por baixo, não. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Isaías 32 ou 33 vai falar sobre isso. Eu vou repetir: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Ei, se posicione como um nobre. Saiba de qual linhagem você é. Saiba a quem você pertence. Neemias trouxe a linha àqueles homens. Lutem por suas casas. Sabe, o inimigo quer roubar os seus filhos. O inimigo quer destruir seu casamento. Os nossos filhos estão expostos a valores distorcidos. Não deixe que YouTube crie seu filho. Não deixe que Hollywood crie o seu filho. Não deixe, queridos, tem cada modinha de YouTube. E a gente está deixando essa geração criar os nossos filhos. É isso mesmo? Sabe por quê?
É mais fácil, irmão, largar um telefone na mão de uma criança para você ter sossego, do que dar tempo para ela e dizer não. Ou então, vamos construir uma casinha? Qual é a lembrança que os teus filhos terão de você? Eu tenho lembrança do meu pai jogando bola comigo na sala de casa. A gente tirava a mesa de centro e eu ficava no sofá, eu era o goleiro, ele jogava bola de meia para mim. Eu tenho lembrança do meu pai me levando para o Parque Xangai. Vamos lá, Subúrbio, Penha, Irajá, adjacente, Vicente de Carvalho, Varlobo, Olaria, Ramos, Parque Xangai. Tinha um pavor daquele trem fantasma. Não entrava, suava todo, mas ia naquela roda gigante, toda enferrujada. E depois ia dar tiro de rolha. Comia a maçã do amor. Lembranças. Esse dia Isaac perguntou: pai, como era a sua vida sem 3G? Como era a sua vida antes? Como é que vocês faziam sem iPhone, sem telefone, sem celular, smartphone? Eu não consigo imaginar a minha vida. Eu falei: Isaac, a gente era muito mais feliz. Fui na casa da pastora Aline esses dias almoçar. Ela trouxe um peão, mas não tinha fieira, não tinha a corda do peão, que eu queria jogar peão. Falta um pouco mais de humanidade, falta um pouco mais de contato. E eu falo isso aqui, eu tenho que me corrigir muito nisso, porque o teu trabalho consome você, o teu ministério consome você, e o teu maior ministério você não está exercendo, que é o cuidar dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas e das suas casas. Deixa eu falar uma coisa: meu ministério prioritário não é IPAM, é a minha família. Se eu não lutar por eles, é em vão eu estar aqui. Isso serve para todos nós. Tem gente que tem tempo para ouvir todo mundo, menos os que são seus. Você tem tempo para ouvir a amiga do trabalho que está chateada. Você tem tempo para ouvir o amigo do trabalho que está mal, que não consegue fechar um negócio. Mas é quando você chega em casa, quarto, cansado. E eu falo, você já sabe disso: se você não ouvir seu filho, alguém vai ouvir. Se você não ouvir a sua esposa, alguém vai ouvir. Se você não ouvir o seu marido, alguém vai ouvir. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E outra coisa, é sutil, hein? É sutil, hein? Deixa eu falar uma coisa aqui. Nada acontece da noite para o dia. Já eu trabalho com infiltração. Gotinha, goteira, até que o fundamento perde a força. E aí começa a cair. Por isso que você precisa se levantar. Um homem que não tinha título, você não precisa ser pastor para se posicionar dessa maneira. Você não precisa ser um líder na igreja para se posicionar dessa maneira. Você precisa ser um homem. Se o seu marido não teme a Deus, você precisa ser uma mulher de Deus e sábia. Não ficar dizendo: meu marido, aquele atribulado, endemoniado. Porque a mulher santifica o marido. Posso ouvir um amém aqui? Vocês estão comigo? Outra coisa, a tua palavra tem poder. Aquele terrível, aquele homem
É uma prova. Ele vai ser, vai continuar sendo, porque é o que você está declarando com seus lábios. Chame do que você quer. Eu vou repetir. Chame do que você quer. Seu filho pode estar de repente rebelde, vai falar: meu filho é uma bênção. Seu marido pode estar bebendo todas, fazendo, tu sabe o que ele faz, tu já viu a ficha, mas fala: meu marido é um homem bom, meu marido é um homem santo. Chame do que você quer. Chame o que você quer. Quando o diabo quer destruir uma igreja, ele destrói as famílias. Porque se ele ataca as famílias, a igreja é fraca. Tem até um livro, Igrejas Fortes, Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Muito bom, recomendo para você. Se você achar, compra. Compra um para mim, que eu perdi o meu também. E é difícil de achar esse livro. Porque a gente empresta e não lembra para quem emprestou, e o livro não volta, né? Livro não se empresta, irmão, livro dá. Amém? Não empresta livro não, porque tu vai ter dor de cabeça. Dá o livro. Mas o oposto também acontece. Famílias fracas, igrejas fracas. Então, você vê que quando Hebreus, o autor de Hebreus narra que pela fé Noé construiu uma arca. Lá quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não fala com Noé sobre, fala para eles, né, pega os animais, o par, um casal e tal. Mas lá em Hebreus vai dizer que Noé construiu uma arca para salvar sua família. Noé não construiu a arca pensando na girafa e no elefante. Deus deu essa ordem para ele, mas Noé estava pensando na família dele. Eu vou guardar os meus filhos, vou guardar aqui os meus netos, eu vou guardar aqui, os que são meus não serão perdidos. Você pode declarar isso hoje? Os que são meus não serão perdidos. Pela fé, os que Deus confiou a mim não serão perdidos. Digo, os meus filhos não serão perdidos. Digo, meu casamento não será destruído. Diga, a minha casa não será envergonhada. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gosto de quando Josué, ele declarou o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto a quem está do seu lado, eu não sei quanto a você, porém eu e a minha casa, já escolhi um lado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente do que eles dizem lá fora, independente do que o inimigo está dizendo, independente do que estão tentando fazer com a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servirei quando tudo estiver bem, servirei na crise, servirei no dia mau, servirei ganhando, servirei perdendo, mas eu não desisto de servir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então, mediante a isso, eu quero orar com vocês agora. Eu quero orar pelas famílias. Isso Deus colocou no meu coração quando eu estava lá em Angra com a pastora Fernanda, e Deus nos deu esse livramento na sexta-feira desse acidente. E eu tinha até passado para a mídia já no meio da semana. Eu falei: faça um banner, que eu quero orar com as famílias. Porque não adianta nada a gente buscar batismo com o Espírito Santo. Isso tudo tem o seu valor, temos que fazer isso tudo, não está errado. A questão é que eu não posso anular, ficar só com uma parte. Não adianta você sair daqui pingando fogo, virando na unção, e a tua casa está destruída. Primeiro conserta a casa. Primeiro libera o perdão. Se a gente não consegue perdoar, a gente precisa parar de pregar. Se eu não consigo caminhar a segunda milha, eu preciso, alguma coisa está errada. E outra coisa, é o perdão que vai te levar para a cura.
O perdão é o caminho para a cura. Eu quero que você vai ficando em pé no seu lugar.